Como jejuar? Aqui em Mateus, capítulo 6, do versículo 17 até o 18, eu vou ler aqui. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, quando a gente faz um jejum, primeiro, a gente não pode falar para ninguém, tá? A não ser que você seja casado, né? E a sua esposa, ela vai saber. Se você tiver um propósito, ela vai saber. Mas você não pode ficar falando isso para qualquer pessoa, tá? O certo é não falar. Então, quando você jejua, você vai se aproximar de Deus. No meu caso, como eu faço jejum, Deus, ele mostra o mundo espiritual. Me mostrou várias vezes o arrebatamento, várias vezes a grande tribulação, a marca da besta, tsunami, terremoto, um monte de coisa. Mas o jejum também, eu lembro que, hoje eu tenho 33 anos, mas eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 13, 14 anos, eu lembro que eu fiz um jejum. Só que eu não era cristã, eu não li a Bíblia, eu não conhecia o Deus de Israel direito, só ouvia falar em Deus, mas eu não tinha aquela intimidade com Deus. E eu lembro que na minha casa, né, os meus pais, na época, estavam tendo brigas, confusões. Eu fiz um jejum de 48 horas. Eu fiquei 2 dias sem comer e sem beber água. Foi uma luta. Porque, primeiro, eu não estava preparada, mas eu usei a minha fé, sem saber o que era o jejum. E ali eu jejuei, passei o primeiro dia, o dia inteiro, 24 horas sem comer, já fiquei fraca. E no outro dia, aquela fraqueza, eu não conseguia nem levantar. Só que Deus me respondeu. Deus fez o que eu pedi. Exatamente o que eu pedi, Ele fez. Ele teve misericórdia, né? Porque eu usei a fé. Eu não conhecia Deus direito. Durante o meu jejum, eu não orei. Eu não li a Bíblia. Hoje não. Hoje eu leio Bíblia. Eu conheço o Deus de Israel. Durante o meu jejum, eu sei o que eu estou fazendo. Porque na época eu não sabia o que eu estava fazendo direito. Mas eu tinha fé ali. Não, vou fazer um jejum e Deus vai me atender. Então eu fiz, fiquei sem comer, sem beber água. Foi uma luta. Eu fiquei 2 dias, foram 48 horas sem comer e sem beber água. É um desespero. E hoje, o meu jejum, o que eu faço? Às vezes eu fico 12 horas. Vamos supor, eu entro meio-dia e termino meia-noite. Ah, hoje eu não vou ficar 12 horas. Vou fazer 7 horas. Aí eu fico de 6 da tarde até 1 hora da manhã, sem comer e sem beber água. Jesus, quando ele foi para o deserto, ele ficou 40 dias sem comer e sem beber água. Jesus, ele foi para o deserto, ali teve uma preparação. Porque o jejum, ele prepara a gente para as guerras, para a batalha espiritual. E eu não aconselho qualquer pessoa a fazer o jejum. Primeiro, faça aos poucos. Faz 2 horas, 3 horas. E você vai aumentar. É igual a carga de academia. Você vai pegando peso conforme você vai se acostumando. Quando você vê, você já está pegando aquele peso, né? É a mesma coisa o jejum. Faz aos poucos. Durante o jejum, leia a Bíblia. Vê coisas de Deus, vídeos que vai agradar o Senhor. Não assiste televisão. Se for assistir, só se for pregações, coisas de Deus. Leia a Bíblia, faça orações. Claro, você não vai precisar ficar, vamos supor, vou ficar o dia inteiro em jejum, então vou ficar o dia inteiro lendo Bíblia. Não! Você vai tirar um tempinho ali, ó. Tô em jejum, eu sei que eu tô em jejum, mas eu vou ter que ler a Bíblia. Eu sei que eu tô em jejum, mas eu vou ter que fazer oração. Entendeu? É assim que funciona. Você não pode deixar de orar e ler a Bíblia. E você se concentrar naquilo que você quer. Se você quer algo espiritual, você tem que falar para Deus: Senhor, abre os meus olhos espirituais. Eu quero ver as coisas do mundo espiritual.
Ou então, Senhor, eu quero alguma coisa assim que está impossível. O Pai, em secreto, ele já vai te abençoar. Entendeu? Então vai fazendo aos poucos, porque, gente, precisamos jejuar sim. Eu andei um tempo aí que eu falei, gente, peraí, que crente sou eu? Eu já estava mais ou menos, eu acho que uns 3 anos sem jejuar. E aí, do nada, assim, um belo dia eu falei, quer saber? Eu vou fazer um propósito. Todos os dias da minha vida, até eu morrer. Enquanto eu estiver viva, eu vou fazer. Ainda que eu não consiga fazer tal dia, 12 horas. Ah, hoje eu não consigo fazer 7 horas. Não, mas eu tenho que fazer. Pelo menos tirar 2, 3, 4 horas para Deus. Gente, estamos vivendo em guerra espiritual. E só vai aguentar essa guerra quem tiver em jejum e oração. Só vai permanecer em pé quem tiver em jejum e oração. O jejum é muito forte, é muito poderoso. É muito forte. Então faça isso. Tire um tempinho para o Senhor. Se dedica ao Senhor. Deus, ele ama isso. Isso agrada o coração de Deus. E fortalece o nosso espírito, fortalece a nossa carne. Eu me sinto assim, íntima de Deus. Sabe? Eu me sinto íntima. Porque quando eu estou em jejum, Deus fala na mente. Deus tira as dúvidas que a gente tem. Deus mostra sonhos. Até mesmo os sonhos que eu já tive, quase todos estão na Bíblia. Por causa do jejum. Mas eu não vou... Não é todos os sonhos que eu fiz jejum e Deus me mostrou, não. Isso é um dom já que Deus me deu. É um dom, né, de sonhar. Com o fim dos tempos. Mas o jejum realmente, ele aprofunda mais a revelação de Jesus. Então, o jejum é isso. Não é nada difícil, mas vai se levantar, o inimigo vai se levantar. Pode ter certeza disso. Ele vai falar pra você não fazer jejum, ele vai soprar no seu ouvido, como ele faz comigo. Para aí, para com isso. Deixa de ser boba. Então, fica firme no seu propósito. Senhor, eu vou ficar 7 dias em jejum. Então você vai ficar 7 dias. Senhor, vou fazer um jejum de 3 dias. Tal hora. Aí você vai entregar o teu jejum para Deus. E ele já te recompensou. É assim, o jejum é assim, é dessa maneira.